Olá! Quando a gente pensa na França, o que vem na cabeça? A Torre Eiffel? Talvez? Um croissant? Pois é, hoje a gente vai muito além dos cartões postais. Vamos juntos mergulhar na história de uma ideia. A ideia do que é a França. Uma nação que foi forjada, desfeita e reinventada tantas vezes e que, nesse processo, acabou moldando o mundo em que vivemos hoje. E para começar essa nossa jornada, a pergunta que vai guiar a gente é essa. Afinal, o que é a França? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é muito mais complexa do que só um lugar no mapa. Porque a França, no fundo, é isso. É mais do que um país, é uma ideia. Uma ideia poderosa que atravessou fronteiras e ajudou a definir o que a gente entende hoje por nação, por direitos e até mesmo por revolução. Então vamos para a nossa primeira parte, a forja de um reino. É importante entender que a França não nasceu pronta, de jeito nenhum. Ela foi construída quase como um quebra-cabeça, e muitas vezes de forma bem violenta, a partir de um mosaico de territórios e feudos que nem sempre se entendiam. E olha, esse processo de unificação demorou, viu? Levou quase 1000 anos. Começou lá atrás com líderes como Clovis, que juntou as tribos, e depois com Carlos Magno, que sonhava com um grande império. Mas o verdadeiro ponto de virada foi em 987, com Hugo Capeto. A dinastia dele, ao longo de séculos, foi, costurando esse reino, pedacinho por pedacinho, até que lá pelo século XV o poder finalmente se concentrou nas mãos de um único rei, acima de todos os senhores feudais. E essa centralização toda nos leva direto para o nosso segundo capítulo, o apogeu da monarquia. Esse é o auge do poder dos reis, um poder que era absoluto e que tem um rosto muito famoso, Luís XIV, o Rei Sol. E olha, não existe frase que defina melhor essa época do que essa que dizem ser do próprio Luís XIV. L'État c'est moi. O Estado sou eu. É a definição perfeita do absolutismo. A vontade do rei era a lei. O rei era a fonte da justiça. O rei era, em si, a própria nação. E essa era a base do que a gente chama de Ancien Régime, o antigo regime. O poder do rei supostamente vinha de Deus. A sociedade era toda dividida em caixinhas, em estamentos. O clero que rezava, a nobreza que lutava e o gigantesco terceiro estado, que trabalhava e pagava imposto para sustentar tudo. E repare bem nessa última linha. As pessoas eram súditos, não cidadãos. Essa diferença é a chave para entender tudo o que vem a seguir. Só que essa estrutura toda de privilégios e desigualdade, ela estava com os dias contados. E agora a gente chega no clímax da nossa história, a Revolução e seus ideais. Esse é o momento da explosão. O momento que não só virou a França de cabeça para baixo, mas que redefiniu a política no mundo inteiro. A Revolução foi uma tentativa de virar a mesa. De um lado, você tinha um mundo antigo, baseado na monarquia, no privilégio de nascença, nos súditos. E do outro, a proposta radical de um mundo novo, uma república com direitos para todos, onde as pessoas seriam cidadãos. A autoridade da tradição daria lugar à força da razão. Era uma ruptura total. Mas é claro que essa mudança não foi simples e nem pacífica. Começou com um ato cheio de simbolismo, a queda da Bastilha. Depois veio a grande promessa de um mundo melhor, com a Declaração dos Direitos do Homem. Só que essa promessa acabou se perdendo na violência radical do período do terror. E no fim, do meio do caos, surgiu um homem para colocar a ordem na casa, Napoleão Bonaparte. Ele encerrou a Revolução, mas para começar uma era completamente nova. Apesar de toda a confusão e da violência, o legado mais forte da Revolução pode ser resumido em 3 palavras que ecoam até hoje. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse lema se tornou a alma da República Francesa e uma fonte de inspiração para o mundo todo. E é justamente isso que nos leva à nossa parte final, o legado no mundo. Porque, como a gente disse no começo, essa história não ficou só na França. Os ecos de 1789 continuam reverberando por aí e, de muitas formas, moldam o nosso presente. E essa influência é gigantesca. Pensa bem, as ideias de liberdade e direitos inspiraram movimentos de independência em vários lugares do planeta. O próprio conceito de Estado-nação moderno se espalhou a partir daí. Muitos sistemas de leis até hoje são baseados no Código Napoleônico. Mas talvez a ideia mais radical, o legado mais poderoso de todos seja este. A soberania, ou seja, o poder, pertence ao povo e não a um rei ou a um imperador. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Se a gente olhar para o mundo de hoje, para a nossa realidade, quais desses ideais lá de 1789, liberdade, igualdade, direitos, ainda definem a forma como vivemos e por quais deles a gente ainda está lutando para que se tornem realidade?
A jornada da França nos mostra que as ideias, de fato, têm um poder imenso de transformar o mundo.